Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai para a prática de R e também para a interpretação dos resultados, as duas últimas partes da nossa aula de dados em painel. Primeiro, eu gostaria de começar mostrando para vocês como recolher os dados para elaborar o artigo que a gente está tentando fazer e também porque há uma estrutura específica para painel que o R precisa entender, certo? Por isso a gente tem que deixar a base bem certinha. Essa daqui é a fonte de onde os autores recolheram os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, que é do PNUD, das Nações Unidas. E aqui vocês vão encontrar consulta. Espacialidade. Primeiro, a gente vai buscar aonde que a gente quer entender. A gente gostaria de entender por município, certo? E filtrar por estado. Aí aqui a gente iria colocar os 9 estados da região Nordeste, certo? No entanto, isso demoraria muito tempo, então eu vou colocar aqui todos os municípios. Eu retirei os 9 estados. Só que aí a base não vai me dar por estado, certo? Ela vai me dar os municípios de cada estado. Todos os municípios do Brasil vai dar quase 6.000, ok? Certinho? Indicadores. A gente vai aqui e a gente quer falar de renda, quer falar primeiro de nível, que é a renda per capita, certinho? Por 3 períodos, todos disponíveis, tá bom? A nossa reprodução vai do artigo do Paulo e do César para frente, tá? Eles vão parar em 91, a gente vai começar em 91. Certinho? Mais um. Renda, desigualdade. Aqui no final a gente vai encontrar índice de Taylor L. Também para todos os períodos disponíveis, tá bom? Observem, gente, como que essa base tá. Aqui a gente está a espacialidade, que para nós na econometria é, na verdade, a amostra, certinho? E aqui a gente tem os períodos, certo? Os índices e a renda per capita. Dá a impressão que são 6 variáveis, mas não, gente, são duas: índice de Taylor e renda per capita, só que com 3 períodos cada uma. Agora a gente vai baixar. Beleza? Vou colocar aqui na minha pasta onde eu estou colocando tudo, tá bom? Vamos abrir. Vai demorar um pouquinho porque são quase 5.000 municípios, como eu coloquei todos. Beleza, gente. O que que a gente tem aqui, ó? A amostra, certo? 5.000 cidades do Brasil inteiro. E, novamente, o índice de Taylor, que é a nossa variável explicada da curva de Kuznets, o índice de desigualdade, para 3 períodos. E a renda per capita, que é a nossa variável explicativa, que vai ser tanto em nível quanto vai ser quadrática, para 3 períodos também. Se eu jogar essa base aqui no R, ele não vai entender. É necessário elaborar uma base exatamente nos padrões do R. Aqui, gente, essa base aqui fui eu que construí com base nos dados que foram extraídos do Atlas. O que a gente tem aqui? ID. Enquanto que na planilha anterior a gente tinha 5.000 cidades do Brasil, aqui a gente vai ter as 1.700 e... Deixa eu ver aqui. Aqui. As 1.794 cidades do Nordeste, certo? Dos 9 estados do Nordeste do Brasil, ok? Em vez de usar os nomes, eu usei números porque fica sempre mais fácil para o R entender que tudo que está aqui dentro, que não está na primeira linha que nomeia as variáveis, é número, certo? Depois eu vou mostrar para vocês mais sobre isso. Então, são 1.794 cidades para o ano de 91, observadas no ano de 91, certo? Então, eu colei aqui essas cidades.
colei o ano e coloquei os dados. Aqui o índice de Thiel, aqui a renda per capita e aqui o quadrado da renda per capita. Eu já me adiantei, não deixei para fazer quadrado no R, porque é mais fácil que você simplifique tudo que você puder no Excel. O Excel é mais intuitivo. E se você chega com uma base mal construída ou muito dificultada no R, pode ser que você ache que você errou na programação. E não é que você errou na programação, é o R que não está conseguindo entender a base. Então, deixa a base bem simples, ok? Mudar nome de variável, fazer quadrado, tudo isso é possível no R. Mas se você puder evitar, de tal forma que ela fique bastante simples e só rodar os modelos que você exige, é melhor, certo? O que a gente faz? Primeiro a amostra, o primeiro ano observado. Aí eu colei de novo essas 1.794 cidades. Esse número aqui é um nome. Um vai ser a cidade 1, 2, etc. Tudo para o ano 2000. E aí eu colei a variável Tail, a variável renda per capita e a variável renda per capita ao quadrado, ok? Como eu observei 3 períodos, lá no final, para o ano de 2010, aqui, gente, quase. Ó, 1794, 2000 anos, beleza? 2000 anos não, ano 2000, certo? Aí começa o último período, eu colo a mesma amostra com todas as observações para 2010. De novo, Tail, renda per capita ao quadrado, tá bom? É assim que fica fácil do R entender que se trata de um painel. E D vai ser a amostra, certo? A coluna referente à amostra, ano, índice de Tail, renda per capita e quadrado da renda per capita. Ó, tá vendo a fórmula aqui? Só fiz o quadrado. Certinho? Pronto, gente. Agora a gente está pronto para rodar nosso trabalho. Aqui eu uso o R normal, não uso o R quadrado. E eu vou olhar aqui. Agora eu vou escrever no console, mas daqui a pouco eu vou escrever no script. Aonde que ele está trabalhando, certo? Tá trabalhando nessa pasta aqui. Não pode. Eu vou mudar o diretório para a pasta onde eu de fato estou trabalhando. A pasta mais próxima possível do documento, de preferência a pasta onde está a base de dados. Vocês vão ver por que eu vou falar isso para vocês. De novo. Vamos ver aonde que a gente está trabalhando. Ops. Dei um erro. Aqui. Beleza, agora foi. Vamos abrir o documento. Ele vai procurar R's. Não. Eu quero um TXT, que é esse aqui, é um script. Ok, gente, aqui eu tenho o meu bloco de notas, né, que também é lido como script pelo R. Aqui, novamente, cheque o diretório, cheque onde estão os seus as suas pastas a serem abertas, os arquivos, a pasta onde estão os arquivos que você vai abrir, tá? Deixe tudo em uma só, de preferência, tanto o script quanto a base prontas, e faça o caminho mais próximo desses arquivos, porque senão depois você vai ter que usar nas funções o resto do arquivo, ok? O resto do caminho que você usou. Pacotes necessários. Gente, o R é diferente do Stata, do eViews, enfim, ele é como se ele viesse com ele vem uma página em branco, um caderno em branco, e você que vai nomear as matérias desse caderno, você que vai nomear o que você quer de cada o que você quer do R. Então você precisa baixar os pacotes referentes ao que você quer. Como a gente quer um pacote, como a gente vai trabalhar dados em painel, eu quis o pacote PLM, que é bastante tradicional. Tem outros, ok? Install Packages é a função que instala o pacote. Library é a função que abre o pacote. A gente também tem outros aqui, T-Series, Forecast, etc., que são pacotes de testes, ok? Testes referentes a séries temporais. Depois a gente vai usar isso na aula de séries temporais, na próxima aula. Então, tudo isso aqui que está aqui, eu vou executar para que ele procure os pacotes. Ele vai pedir por onde. Você vai escolher o mirror, o espelho, e deixa ele trabalhar.
Beleza. PLM foi. Forecast. Forecast a gente vai usar muito na próxima aula. Muito não, né? Talvez não. Não sei. Ok, gente. LM teste, sucesso. Agora a gente vai abrir a base. Para abrir a base, você tem que ter um pacote que lê o tipo de documento onde está a sua base. Como eu uso muito XLSX, certo? Eu usei esse pacote aqui, readXL. Vamos abrir o pacote. E aí você vai usar a função read, underline, o tipo de documento que você tem, certo? Eu vou chamar essa base de base, ok? Eu vou chamar isso aqui, esse Excel, de base. Isso vai me ajudar depois, ó, sintetizar o nome aqui para eu não precisar ficar repetindo. Abriu, beleza, gente? Como que faz para a gente ver a base que está aberta? A gente usa o comando view para observar a tabela. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho a variável ID, que não é variável, daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Ano, índice de tail, renda per capita e renda per capita ao quadrado. 5.382 observações, mas são mesmo 5.000? Não, são 1.794, que 3 vezes isso dá isso, porque eu tenho 3 anos sendo observados, mas eu ainda não formei um painel, ainda não avisei isso para o R. Outras formas de visualizar. Head mostra as primeiras observações. Primeiras 6, certo? Tail mostra as últimas 6 observações. Tá bom? Structure vai dar um breve resuminho das variáveis. Variável numérica, ok? Certinho, quantas observações. E dimensão mostra a dimensão da base. 5.382 linhas por 5 colunas, tá? Estatísticas descritivas, isso aqui é importante para a gente ter uma base de comparação do que acontece se você não avisar o R que você está falando de painel e se você avisar. As estatísticas descritivas dão o quê? Média, mediana, valor mínimo, valor máximo, os quartis, etc. Para cada uma das variáveis. Lembrando, gente, que ID, que é a amostra, não é variável, e ano também não é. Isso daqui se chama índices, certo? Só que eu ainda não avisei o R, que eu estou trabalhando com painel e que isso aqui são índices. Então, ele calculou, ó, ele tratou o número 1 a 1.794, o máximo, certo? Tratou como quantidade. Ano, a mesma coisa. E aqui, de fato, as estatísticas estão corretas. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vai criar painel com a função pDataFrame, tá? Do pacote PLM. Usando os dados da base, do arquivo chamado de base. E quais são os índices? Variáveis índices são amostra e período. Amostra, na minha base, eu estou chamando de ID e período é o ano, belezinha? pDataFrame, o nome do arquivo que você vai rodar e os índices. Amostra aqui, período aqui, tá bom? Depois a gente coloca o nome aqui para a gente enxergar o que a gente fez. Vamos rodar. Rodou. Tá bom? Olha o que aconteceu. Aqui fica difícil de visualizar, então eu vou usar de novo a função view. Gente, eu tenho então os 3 períodos ao lado de uma única amostra, tá? Legal? Então a gente tem a cidade 1 em 91, em 2000 e 2010, a 2, e agora o R sabe que eu tenho 5.382 observações, mas eu tenho 1.794 unidades observadas. Vocês entendem a diferença? É porque tudo isso aqui foi multiplicado por 3, tá bom? Seguindo, como que ficam as estatísticas descritivas depois que a gente faz isso? Agora que eu usei, usei a função pDataFrame, transformei num painel, expliquei para ele como é que funciona esse painel, ele sabe que a cidade 1 foi observada 3 vezes, que a cidade 2 foi observada 3 vezes. Olha o que aconteceu com o índice, certo? A variável índice de amostra.
Ao todo, você tem tudo isso aqui de observações. A variável índice de ano. 1991 foi observado 1.794 vezes, certo? 2000 foi observado também, ok? Ao todo você chegou nisso aqui. Ele sabe agora que esses dois são índices e que ele tem que trabalhar com essas outras variáveis aqui que de fato são numéricas, tá bom? Agora a gente vai começar a rodar para valer, gente. Lembrando que a gente tem um painel com os anos de 91, 2000 e 2010. Tem 10 anos, mais ou menos, entre cada uma dessas coletas. O espaço do tempo entre esses anos pode ser tratado por interpolação, que é uma aproximação, ou por painel dinâmico. No momento, a gente vai tentar investigar se nesse espaço temporal aqui e nesse aqui aconteceram tantas mudanças na história das cidades, na trajetória de crescimento das cidades, que talvez elas possam ser tratadas como aleatórias, como sorteio. Vocês lembram disso do MQ agrupado? Quando a gente sorteia a amostra a cada período, os fatores não observados entre elas são tão diferentes que ela não gera essa amostra não gera autocorrelação, certo? Se elas forem muito diferentes entre si. E se houver mudanças, acontecimentos históricos, enfim, entre esses períodos que talvez tenham levado esses fatores não observados a se diferenciarem muito entre os municípios, talvez o modelo de MQ agrupado possa ser o adequado, certo? Mesmo que seja a mesma observação ao longo dos 3 períodos, se elas estiverem muito diferentes umas das outras, talvez os fatores não observados possam não estar causando autocorrelação. Por isso, gente, a gente vai testar o modelo de MQ agrupado, o modelo de efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios. E vai determinar eles qual é o mais adequado, tudo bem? Eu vou colocar o MQ agrupado, que é para quando a gente tem a amostra aleatória, entre um dos modelos possíveis. Aí até eu ajudo vocês a aprenderem a fazer os testes, certinho? Vamos testar essas possibilidades umas contra as outras. Quando eu tiver a amostra aleatória, a gente já sabe, MQ agrupado e pronto, certo? A função para todos, ela é a PLM, tudo bem? Aqui a gente tem a nossa fórmula da curva de Kuznets. Teio no Y, o índice de desigualdade, ok? Pode ter intercepto ou não, mas o R não exige que você coloque, ele coloca se tiver. RPC, renda per capita, mais RPC ao quadrado, renda per capita ao quadrado. Por que isso aqui, gente? Por causa da estrutura de parábola. Não sei se vocês lembram, tem que lembrar que a gente quer obter uma parábola voltada para baixo. Portanto, o coeficiente de RPC tem que ser positivo e de RPC ao quadrado tem que ser negativo, ok? Essas são condições de Bhaskara para você obter uma parábola voltada para baixo. Dados de P base, ok? Em todos, vocês podem ver que esse começo aqui é igual para os 3. Tá legal? Só que aqui, para formar um MQ agrupado, eu descrevo o modelo como pooling, tá? E chamei esse modelo de pooled. Sempre nomeiem os modelos, porque a gente vai precisar deles mais tarde, tá, gente? Modelo de efeitos fixos, como que a gente nomeia? Model within, porque quando a gente está trabalhando de efeitos fixos, a gente pode ter modelo between, tem outros tipos de efeitos, tem diferenciações entre os modelos de efeitos fixos. O padrão, ou o default, como chama o R, é o within, ok? E no caso de efeitos aleatórios é mais fácil, você usa o modelo random. E depois que você nomeou o seu modelo, você vai sempre usar a função summary para conseguir enxergá-lo, certo? Então vamos olhar o modelo pooled primeiro. Foi, gente. O que a gente tem aqui, ó? A fórmula, a descrição do painel. Vamos olhar os coeficientes. A gente tem um intercepto, como é um esperado no modelo pooled OLS. Olha que interessante. O estimador, o beta de RPC da variável em nível é positivo. E o beta da variável quadrática é negativo. Só por isso aqui eu já consigo ter um resultado, interpretar um resultado.
O modelo MQO agrupado conseguiu nos fornecer uma parábola voltada para baixo, certo? Então, eu posso dizer que pelo pool de OLS, pelo modelo de MQO agrupado, entre 91 e 2010, a trajetória da desigualdade em relação ao crescimento nos municípios do Nordeste descreve uma curva de Kuznets, certo? Quais são os argumentos para entender o porquê, etc. Isso aí é outro paper. O meu primeiro resultado é, de fato, se for válido, se for o mais adequado pelo pooled OLS, ocorreu a trajetória descrita por Kuznets em relação à desigualdade e ao crescimento nos municípios do Nordeste no período observado. Belezinha? Por quê? Porque eu olhei os coeficientes e eles estão de acordo com o que exige uma parábola voltada para baixo. Beleza, gente? Significância, quando a gente tem pouca variável, não é tão confiável observar. Por quê? Porque sempre que tem pouca variável, nesse caso a gente tem duas que são a mesma, duas entre aspas, né, gente? É a mesma variável numa forma quadrática. Já vou explicar isso para vocês. É sempre significante. Como assim forma quadrática, gente? Vamos imaginar que aqui está salário na variável y, certo? E aqui a gente tem idade. Idade mais idade ao quadrado. A gente sabe, a literatura sabe que idade tem uma trajetória quadrática, descreve uma trajetória quadrática em relação ao salário. Por quê? Descreve uma parábola voltada para baixo em relação ao salário. Por quê? Porque quando a gente é jovem, a gente está entrando na faculdade, está entrando no mercado de trabalho, a nossa renda tende a aumentar. Aumentou, certo? Até que ela chega a um ponto de máximo quando ela começa a diminuir, certo? Porque geralmente porque você se aposentou, ok? Então, para descrever uma parábola, para descrever a relação correta entre idade, tô imaginando, hein, gente? Idade e salário, a gente tem que obter uma parábola voltada para baixo, certo? Se eu colocar salário no Y e idade em nível aqui, eu não vou estar sendo um bom pesquisador, não vou estar captando a realidade da trajetória entre as duas variáveis. E quando eu tenho isso, qual que é o efeito total dado que um ano a mais de vida causa no seu salário? A gente viu lá com a Bruna do Ceteris Paribus, etc. Só que aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Esse efeito é dado pela derivada do y em relação à derivada do x. Mas é um erro comum que vocês acham que tem que derivar isso em relação a isso. Não. Tem que derivar isso em relação a isso aqui tudo. Tá bom? Ok? Então, gente, derivando a y em relação à variável que está na fórmula quadrática, você encontra o efeito total dessa variável sobre essa daqui. No caso de salário, seria derivou o salário em relação à idade. Então, o quanto que um ano a mais de idade causa de mais ou de menos no seu salário. Aqui a gente está falando de renda per capita. Quanto que uma unidade a mais de renda per capita causa na sua desigualdade, certo? Seria assim. Tudo bem? Então tá, interpretando o modelo Pulit, a gente já viu que a gente conseguiu obter uma curva de Kuznets. Vamos dar uma olhadinha só no R quadrado. Quando a gente tem poucas variáveis, nesse caso a gente tem só uma. A gente tem aqui 8%, quase 9% do modelo explicado, certo? Da desigualdade explicada pela renda per capita. Se a gente inclui mais variáveis, o modelo fica mais forte. Tudo bem? Vamos rodar agora o de efeitos fixos? Opa. Efeitos fixos, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem a nossa fórmula, nossa amostra, e novamente a gente tem os coeficientes condizentes com o que a fórmula de Bhaskara exige, certo? Então, a gente tem aqui o coeficiente do termo em nível positivo e o coeficiente do termo quadrático negativo. Esse modelo descreveria uma parábola voltada para baixo, como preconiza a curva de Kuznets, certo? Uma coisa muito interessante, olha aqui o R quadrado, 7%, mas o R quadrado ajustado está muito ruim,
muito ruim. É possível que ele dê negativo, tá? Você tenha muita perda de grau de liberdade para nada, para não explicar nada. Essa é a interpretação mais direta, certo? Esse é o modelo de efeitos fixos. Por fim, a gente vai para o modelo de efeitos aleatórios, tá bom? Novamente, só revisando. PLM, a fórmula descrita, onde você pegou esses dados, que já tem que estar transformados em painel, ó, o P aqui, e o modelo, nesse caso, random. Função summary, sempre para exibir os resultados, tá? Olha que interessante, eu gosto muito do modelo de efeitos aleatórios no R, porque você vem com a fórmula, com a descrição do painel, e você também tem a descrição dos efeitos. Olha aqui que interessante. Esse aqui é os fatores observados os fatores não observados aleatórios. E esse aqui, os fatores não observados constantes. Olha aqui o que a gente tem que legal. A porcentagem. Isso aqui depõe muito a favor do modelo de efeitos aleatórios, né? Porque, ó, você tem tudo que é não observado e aleatório é a maior parte dos fatores não observados, certo? Vamos observar as estimativas. Aqui a gente tem a volta do intercepto, olha que interessante. E a gente tem novamente o coeficiente do termo quadrático negativo, indicando parábola voltada para baixo, junto com o coeficiente da variável em nível positivo. Os três modelos descreveram a curva de Kuznets para os municípios do Nordeste entre 91 e 2010, tá? Vamos ver o R quadrado? Ó, o R quadrado aqui está um pouco melhor, bem melhor, aliás, é o melhor dos três. E o R quadrado ajustado também é o melhor dos três. Dentro do possível, né? Guardadas as devidas proporções, tá bom? Certinho? O que a gente faz agora, gente? A gente precisa realizar testes para identificar qual é o melhor modelo. Porque, como vocês viram, eles têm uma proximidade muito grande de R quadrado, tem uma proximidade muito grande de coeficientes. No entanto, o principal resultado do nosso artigo a ser reproduzido já foi obtido. Por causa desses coeficientes aqui, a gente pode afirmar que os três modelos descreveram a trajetória de Kuznets para os municípios do Nordeste no período observado, ok? Isso já é um super resultado. Agora, a gente vai trabalhar com o modelo mais fiel ao que aconteceu, ok? Que três modelos. É sempre bom você rodar vários modelos, porque aí isso dá força para o seu resultado, dá argumentos para o seu resultado, certo? Então, se você tem três modelos com pressupostos diferentes, com premissas diferentes que apontam na mesma direção, é muito provável que, de fato, a curva de Kuznets tenha se realizado na região. Tudo bem, gente? Agora a gente vai ver qual é o modelo mais adequado para representar o que de fato aconteceu nessa região, nesse período, certo? Realizando testes. Então, a gente, especialmente por quê? Porque a gente não pode descartar de todo o modelo MQ agrupado. Vocês lembram disso? Por quê? Porque o espaço entre as coletas de dados é muito longo. Pode ser que os fatores não observados tenham se transformado tanto entre as cidades que a amostra se aproxime do comportamento de uma amostra aleatória, tá? Então vamos lá. Primeiro teste, MQO agrupado versus efeitos fixos, depois MQO agrupado versus efeitos aleatórios, depois efeitos fixos versus aleatórios, que é o que vocês já conhecem da apresentação dos slides, do teste de Hausmann, tá bom? E como que a gente mede MQO versus efeitos fixos? A gente realiza um teste F. Lembra do teste F de significância conjunta que vocês viram na aula da Bruna? Só que esse aqui a gente vai fazer um teste F para painel. Ó a função aqui, painel F-test, tá bom? Entre efeitos fixos e efeitos e MQO agrupado, tá bom? A hipótese nula desse teste. O efeito dos indivíduos não é significante. O que isso quer dizer, gente? Que o fato da amostra ser a mesma não tem efeito significante ao longo de todos os períodos observados. Esse é o caso em que a gente comentou no começo, de que talvez tenham ocorrido trajetórias tão diferentes no desenvolvimento de cada município que a amostra total pode se comportar como uma amostra aleatória, tá bom? E aí, quando esse efeito não for significativo, como o comportamento é análogo a uma amostra aleatória, a gente pode usar o modelo pooled, tá bom?
Agora, se a trajetória foi mais homogênea, o efeito de ser a mesma cidade no primeiro período, no segundo e no terceiro for significante, a gente tem que os efeitos fixos são melhores. Função PF-teste com os modelos escolhidos. F-teste para efeitos individuais, não é teste de significância conjunta, hein? Pelo amor de Deus. É teste F para painel. O que a gente vai olhar aqui? O p-valor. P-valor baixo indica a rejeição da hipótese nula, certo? Supondo 1% de significância. Efeitos fixos, portanto, é melhor. Se eu rejeito a hipótese nula de Pooled, eu creio que os modelos de efeitos fixos é melhor porque eu não rejeito a hipótese alternativa, tá? Próximo teste. Os efeitos fixos, por enquanto, superaram os efeitos, o MQO agrupado, tá bom? Será que o MQO agrupado vai superar efeitos aleatórios? Vamos testar. Qual que é o teste a ser realizado? É o teste de Breusch-Pagan, de autocorrelação. Teste de autocorrelação é especialmente porque agora a gente vai olhar não para o efeito do indivíduo, mas o efeito do tempo, a dimensão temporal dos dados em painel. Se o efeito do tempo não for significante, certo? Ou seja, você não tem autocorrelação que vem do fato da gente estar passando de ano a ano, se os fatores não observados não resistem ano a ano, não influenciam de um ano para o outro, um ano anterior não influencia o próximo, aí a gente pode afirmar que o pooled é melhor. Agora, se o efeito da passagem do tempo é significante, a gente tem um modelo de efeitos aleatórios como mais adequado. Agora a fórmula é um pouquinho diferente. PLM teste, vocês vão ver que é o LM de multiplicador de Lagrange. Aqui a gente tem o teste de Breusch-Pagan adaptado pelo Wooldridge, aquele autor que eu falei para vocês, sobre esse modelo aqui, que é o Pooled. Que tipo? Tipo de Breusch-Pagan. Vamos ver. Vamos executar essa função. Lagrange Multiplier Test, Breusch-Pagan for Panels. Tá bom? O que a gente tem de novo que observar? P-valor, certo? P-valor baixo rejeita a hipótese nula e não rejeita a hipótese alternativa. A princípio, efeitos aleatórios é o melhor. Aqui a gente já tem uma conclusão importante. Qual conclusão? Que o espaço de tempo entre as coletas não foi suficiente para tornar os fatores não observados mais aleatórios, para tornar as trajetórias de desenvolvimento das cidades mais diferentes, para que a amostra se tornasse mais heterogênea, certo? De tal forma que a autocorrelação desaparecesse. Ela não desapareceu. Por isso que os modelos de dados em painel normais são melhores. A gente vai ter que executar um teste de Hausmann, certo? Aquele explicado na apresentação anterior. O que o teste de Hausmann fala? Efeitos aleatórios, hipótese nula, efeitos fixos, hipótese alternativa. P de painel, H de teste de Hausmann, certo? Fixos versus aleatórios. Vamos executar. E olha lá, Hausmann test. O que a gente tem aqui? Um p-valor novamente baixo. Não se esqueçam, gente, ó, notação científica é importante. É justamente por causa disso aqui que a gente sabe que é muito baixo, está muito longe de 1%, tá bom? Novamente, eu rejeito a minha hipótese nula. A minha hipótese nula tá aqui. Efeitos aleatórios. Rejeito isso aqui. E assumo que o modelo de efeitos fixos é melhor. No entanto, para a gente achar um modelo mais adequado, a gente tem que testar para os problemas, para autocorrelação e para heterocedacidade, certo? A gente vai fazer agora os testes de autocorrelação para painéis, tá bom? A hipótese nula é a de que não há autocorrelação. Lembrando, qual o problema da autocorrelação? Estimado deixa de ser consistente, violação da hipótese 4 do teorema de Gauss-Markov. Os estimadores, então, não estão representando adequadamente os parâmetros populacionais, tá bom? A gente vai testar os 3 modelos. Do mais adequado até agora, o queridinho dos testes, até aquele rejeitado pelos testes.
Vou rodar tudo de uma vez para a gente poder comparar. Godfrey Woodward Test for Serial Correlation, certo? É o Breusch-Pagan de autocorrelação para painéis. Então, gente, observem que aqui no modelo de efeitos Fick é valor baixo. No modelo de efeitos aleatórios eu tenho um p-valor baixo, mas muito superior a esse. E no modelo pooled também eu tenho um valor muito baixo de p-valor. De modo geral, em todos os testes, você rejeita a hipótese nula de não haver autocorrelação. Ou seja, considerando um nível de 1% de significância, nenhum dos modelos é adequado, certo? Porque todos eles apresentam autocorrelação. Eu rejeitei a não autocorrelação para todos a 1%, certo? Lembrando que isso aqui é um número em nível, mas vamos chamar a atenção para o modelo de efeitos aleatórios. O modelo de efeitos aleatórios, gente, ele lá atrás ele nos mostrou que o efeito aleatório em porcentagem era maior, certo? E aí, apesar do resultado do teste de Hausmann. E aí, quando a gente roda para autocorrelação, que é nosso maior problema, ele é o que apresenta o resultado mais otimista. 1% aqui está em nível. Então, se eu tiver 0,01, certo? Aí, o meu p-valor continua sendo baixo. Mas como ele é um pouquinho melhor, eu vou considerar... Aqui está 0,01% de significância, tá? Certo, gente. O que acontece? Eu posso fazer o que eu quiser aqui, a princípio. Por quê? Porque o pesquisador, a princípio, ele tem essa liberdade de escolher nível de significância, etc. Eu vou fazer o melhor com o que eu tenho, tá? A um nível de 1% de significância, rejeita todo mundo. A 0,1% também. Mas e se eu escolher esse nível de significância aqui? Olha isso aqui, gente. Notação científica menos 16, muito baixo. Perto desses, esse daqui está muito bem. E esse daqui, ele é maior se eu ficar com 0,001% de significância. Não, por cento não, 0,001, certo? Se eu escolher esse nível de significância, o modelo de efeitos aleatórios é o que não apresenta autocorrelação, pelo meu critério, que não é muito bom, né? Não é muito exigente no sentido. Mas é o melhor com o que eu posso fazer aqui, certo? Professora Fabiana Fontes Rocha, minha professora de econometria, sempre dizia que o uso da palavra é fundamental ao econometrista. No sentido de você enrolar que tá certo? Não, no sentido de assim, a gente faz o que pode com os dados. Nem sempre tudo corre como esperado. E você precisa argumentar por que, que o caminho que você percorreu é o caminho menos danoso, menos problemático, certo? Como autocorrelação, para mim, Bruna, é muito importante e eu não posso. O meu modelo pooled não foi bom, porque o modelo pooled é o que tem a maior probabilidade de se livrar da autocorrelação, uma vez que ele trata de amostras aleatórias. Não rolou. Eu preciso fazer o melhor com o que eu tenho. E o melhor com o que eu tenho é, a esse nível de significância, o modelo de efeitos aleatórios. E aí você usa todos os argumentos que você tem. Você viu um R quadrado um pouco melhor, você viu a porcentagem de erro idiosincrático que é maior, a gente vai fazer, vai construindo seu argumento. Os professores querem ver isso. Em monografia você precisa ver isso, em artigo científico você precisa ver isso. Ninguém consegue nada perfeito. O que a gente consegue é contar uma história plausível, certo? Que possa ser submetida a testes e ainda assim sobreviver. Ok, gente. Então, por enquanto, o melhorzinho é o de efeitos aleatórios. Lembrando que isso não muda o resultado que eu consegui lá atrás. O resultado que eu consegui lá atrás confirmou a minha hipótese. De fato, os três modelos descrevem a trajetória de Kuznets para o Nordeste nesse período. Agora eu estou vendo qual é o modelo que melhor descreve. Outra coisa que a gente pode observar.
que assim, não, eu acho que eu já falei isso, né? De que se a gente chegou na conclusão de que o modelo de efeitos aleatórios é melhor, é porque, de fato, a trajetória dos municípios do Nordeste foi muito mais influenciada por fatores não observados referentes às decisões humanas, a mudanças socioeconômicas mais do que, por exemplo, naturais, ou mudanças de longo prazo, como, por exemplo, alteração de limite de municípios, mudanças no cenário federal, enfim, mudanças na União, esse tipo de coisa, tá? Vamos fazer os últimos testes, que são os de heterocedacidade, aquele probleminha menor, porque ele afeta as nossas estatísticas T, afeta a nossa significância. Aqui a gente já não tem uma significância muito confiável, porque a gente tem poucas variáveis. O ideal é que você teste isso aqui quando você tem um modelo maior. E aí, qual que é a hipótese nula? A hipótese nula que vocês viram é sempre aquilo que é bom. Ó, não há autocorrelação. Homocedacidade, certo? Variância do que é não observado é constante. BP teste. Vamos testar todos ao mesmo tempo. Breusch-Pagan teste, já é um clássico. P-valor alto, olha que bom, finalmente um resultado legal. P-valor alto, eu não rejeito. Não rejeito a hipótese nula. Todos os meus modelos conseguiram dar conta da heterocedacidade e são, portanto, homocedásticos. As estatísticas T que eles geram, a estatística F, são todas confiáveis, por isso, certo? Gente, outra coisa, a gente não tem tempo e é muito complexo explicar como se corrige esses problemas em outros dados em painel, tá bom? Mas a gente, se houver demanda, se vocês estiverem precisando de ajuda, falem comigo por e-mail ou outros canais, que a gente pode resolver isso, tá bom? Todos, especialmente a heterocedacidade, é facinho de corrigir, usando correção de White, tá bom? A autocorrelação é um pouquinho mais trabalhosa. Mas é isso, gente. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, a resistência de vocês em sobreviver a uma série pesada de conteúdo à distância, em plena pandemia. Muito obrigada. Agradeço do fundo do coração e tudo que eu puder ajudar, vocês têm o meu contato. A gente vai se encontrar na sexta-feira. E outra coisa é que todos os erros nessas duas apresentações são de minha inteira responsabilidade. Obrigada por tudo, um abraço e vejo vocês na aula 4.